a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre magnetismo, mais especificamente sobre forças e campos magnéticos. Os ímãs estão presentes na nossa vida em vários momentos. Nós temos nos elementos mais fundamentais, que são os ímãs propriamente ditos, mas o magnetismo também está presente nos planetas, que devido à sua formação e ao fato de conterem materiais ferrosos nos seus núcleos, eles produzem também campos magnéticos. As explosões solares ou os ventos solares também estão carregados de cargas elétricas, também apresentam polos magnéticos. E no nosso dia a dia nós temos os eletroímãs, que estão presentes nos guindastes que transportam materiais metálicos e também nas fechaduras das nossas casas, que muitas vezes são acionadas através de botões elétricos que na sua outra ponta, na sua outra extremidade, possuem eletroímãs. E o mais comum de todos, os ímãs, os magnetos, os campos magnéticos, estão presentes em todos os motores elétricos e esses sim estão no nosso dia a dia em grande quantidade. E onde está o estudo do magnetismo dentro da física? Nós já passamos pela mecânica, estamos agora dentro do eletromagnetismo, já vimos a eletrostática, a eletrodinâmica com as suas cargas e com as suas correntes, e agora estamos estudando forças e campos magnéticos. E os campos magnéticos são a área de influência dos ímãs, ou seja, a região onde eles exercem a sua ação de atração ou repulsão. Nós já vimos a semelhança dos campos magnéticos que estudaremos hoje, vimos também os campos elétricos e os campos gravitacionais que são gerados pelos planetas e pelas massas. Aqui você consegue ver um belo desenho da representação dos campos magnéticos. Normalmente você não consegue vê-los, mas aqui foram espalhadas limalhas de ferro sobre um magneto, e aí você tem aqui as limalhas mostrando, se alinhando conforme o campo magnético. Então você consegue aqui perceber as linhas do campo magnético ou o desenho de como elas são representadas nos nossos modelos físicos. Aqui também está uma representação dos campos magnéticos de um planeta, onde você tem as linhas de campo saindo do polo sul, do polo norte e indo para o polo sul. E esse campo magnético, e no caso aqui mais especificamente da Terra, é o responsável por um dos efeitos muito bonitos da natureza, que são as auroras boreais e as auroras austrais. Boreais no polo norte, austrais no polo sul. E elas são resultado da interação dos ventos solares, que são partículas que são expelidas pelo Sol, partículas carregadas eletricamente, que elas são expelidas pelo Sol, cátions e ânions, e quando elas chegam próximas da Terra, elas são desviadas, ou elas são atraídas pelos polos magnéticos, pelo campo magnético da Terra, e elas são atraídas para o polo norte ou para o polo sul, e quando elas entram em contato com a atmosfera, elas produzem esse efeito bastante bonito, que se chama aurora boreal ou aurora austral. Mas então vamos lá, vamos ao conteúdo do nosso tema de hoje, campos magnéticos. Nós falaremos sobre os ímãs e magnetos, falaremos sobre campo magnético, as forças magnéticas sobre cargas, ou seja, quando as cargas se deslocam em um campo magnético, surgem forças que provocam o seu deslocamento, a variação da sua trajetória. E também falaremos sobre forças sobre fios. Então, quando você tem um fio, ele está conduzindo uma corrente elétrica e ele está sujeito a um campo magnético, aparecem forças, e esse é basicamente o princípio de construção de todos os motores elétricos.
Então vamos lá. Primeiro tema, ímãs e magnetos. Nós temos que ímãs são materiais que produzem um campo magnético ao seu redor e é por causa desse campo magnético eles atraem ou repelem outros ímãs ou atraem materiais magnéticos. Eles podem ser naturais, quando eles são feitos de elementos que corriqueiramente encontramos na natureza e que possuem características magnéticas, ou eles podem ser artificiais, quando eles são feitos de materiais que não apresentam características magnéticas inicialmente, mas que podem adquiri-las de forma permanente ou temporária. Os ímãs artificiais eles ainda podem ser classificados em permanentes, temporários ou eletroímãs. Os ímãs permanentes são aqueles que retêm as propriedades magnéticas mesmo após encerrado o processo de imantação, ou seja, eles estão chamados também de materiais ferromagnéticos. Então, uma vez que eles são imantados, eles retêm essa característica, por isso eles são chamados permanentes. Existem outros ímãs que são chamados de temporários, porque eles só apresentam características magnéticas quando eles estão sob a ação de um campo magnético. E por isso eles são chamados de materiais paramagnéticos. E temos também os eletroímãs, que são dispositivos que apresentam propriedades magnéticas quando eles estão sujeitos à passagem de uma corrente elétrica. Nesta situação, eles se transformam em ímãs e aí eles atraem outros materiais. Aqui a gente tem o exemplo de um ímã temporário. Este material aqui, ele somente apresenta características magnéticas, está atraindo esses pregos aqui, porque existe um ímã aqui conectado a ele. Então, quando ele está na presença de um campo magnético, ele também apresenta características magnéticas. Se eu tirar esse ímã daqui, esses pregos, a característica magnética dele desaparece e ele perde o poder de atração dos pregos. Este aqui é uma característica de um eletroímã mais simples possível. Se você pegar aqui uma pilha, uma bateria, botar um fiozinho aqui nela e enrolar num material que seja ferromagnético, você vai ver que ele passará a apresentar características magnéticas quando você conectar os polos aqui e ele passa a atrair. Este tipo de arranjo, de eletroímã, ele está presente no acionamento de muitas das nossas fechaduras. Talvez seja o exemplo mais claro, mais próximo do nosso dia a dia. Toda vez que você aperta aquele botãozinho para abrir o portão da sua casa, ou que o porteiro abre o portão, é uma fechadura, é um sistema eletromagnético que está entrando em ação para abrir ou fechar aquela porta. Então, aqui os ímãs e magnetos, nós vimos eles podem ser naturais ou eles podem ser artificiais, e os artificiais podem ser divididos ainda em 3 classes, que são os permanentes, os temporários e os eletroímãs. Então essa daqui é toda a classificação dos nossos ímãs e magnetos. Agora vamos aqui entender como que se compõe, ou seja, quais são as principais características de um ímã. Ele possui 2 polos, e um campo magnético. Aqui é o que você está desenhado aqui, é o polo norte, o polo sul, e essa daqui são as linhas de campo que saem do polo norte e vão até o polo sul, são sempre linhas fechadas. Então todas essas linhas aqui elas saem do polo norte e vão até o polo sul, sai aqui do polo norte, no desenho não aparece, mas ela vai aqui por trás e volta aqui, são sempre linhas fechadas. As regiões de um objeto magnético onde se intensificam as características magnéticas são denominados polos magnéticos. Então aqui, nestas extremidades, onde a característica magnética é mais acentuada, é o que a gente chama de polo magnético. Os ímãs apresentam 2 polos magnéticos, o polo norte e o polo sul, e são normalmente localizados nas extremidades dos ímãs.
E uma coisa interessante é que os polos magnéticos eles são inseparáveis. Se você vier aqui cortar ou quebrar esse ímã em dois, cada uma das duas partes vai aparecer um polo norte e um polo sul, um polo norte e um polo sul. Então você nunca consegue um ímã que possua apenas um dos polos. Eles sempre aparecerão em pares, ou seja, polo sul e polo norte. E outra coisa importante também é que um ímã ele se alinha com o campo magnético da Terra e o seu polo norte aponta para o que a gente chama de norte magnético e o polo sul para o sul magnético da Terra. Depois nós vamos ver aqui tem umas características importantes e uma conceituação importante aqui. Outra característica importante dos ímãs, essa é a principal delas, é a característica de atração e repulsão. E aqui quando você tem a regra básica é que polos contrários possuem atração, então se eu aproximar o polo sul de um ímã ao polo norte de outro ímã, você vai notar aqui o aparecimento de uma força de atração entre esses dois ímãs. Se eu também aproximar o polo norte do polo sul, você vai notar aqui uma atração. Então, polos opostos, você tem força de atração. A mesma coisa, paralelo com as cargas elétricas. Cargas elétricas de mesmo sinal possuem repulsão, cargas elétricas de sinal contrário possuem atração. Aqui, ó, polos opostos, nós temos atração, então polos similares, então polo sul com polo sul, você vai notar uma força de repulsão, polo norte com polo norte, você terá também uma força de repulsão, assim como cargas positivas e positivas se repelem, cargas negativas e negativas se repelem, polos de mesma denominação, sul com sul, se repelem, polos de mesma denominação, norte-norte, se repelem. E agora, os polos magnéticos da Terra. Existe uma inversão entre os polos magnéticos e polos geográficos. E por que disso? Porque o hemisfério norte, como nós conhecemos, ele foi chamado assim por razões históricas. Não existia qualquer relação com o campo magnético da Terra. Muito antes de ser descoberto que a Terra possuía um campo magnético, eles chamaram o hemisfério norte de norte. E aí, uma agulha imantada aponta para onde convergem as linhas de indução do campo magnético, ou seja, para o polo norte geográfico, que é o polo sul magnético. Então aqui, vamos lá, depois a gente tem um desenho para a gente não ficar muito confuso. Mas são os problemas das conceitos ou das convenções que muitas vezes foram feitas antes do descobrimento de outras propriedades magnéticas. É comum ouvirmos dizer que existem dois polos, o geográfico e o magnético. Quando nos referimos ao norte, apontado pela agulha de uma bússola, nós estamos nos referindo ao polo sul do campo magnético da Terra. E quando nos referimos ao sul, apontado pela agulha de uma bússola, nós estamos nos referindo ao polo norte do campo magnético da Terra. Então vamos ver aqui um desenho aqui um pouquinho. O polo norte, que é aqui onde fica, né, o hemisfério norte, e o polo norte onde ficam os Estados Unidos, a Europa, a Ásia, na sua quase maioria, foi denominado polo norte geográfico. E aqui onde nós estamos, onde está o Brasil, a América do Sul, é o polo sul geográfico. O polo sul geográfico ele corresponde ao polo norte magnético. Depois de ter sido feita a convenção de polo sul e polo norte geográfico, é que se descobriu o campo magnético, e aí se descobriu que o campo magnético, né, o norte, é o polo norte magnético, está no sul geográfico, e o polo sul magnético está localizado bem próximo ao polo norte geográfico. Eles não coincidem, o polo norte aqui, geográfico, é definido pela inclinação do eixo da Terra, pelo movimento de rotação da Terra, e o polo sul magnético, ele é definido pelo alinhamento, né, ou pelas linhas de campo, né, magnético que saem aqui do polo norte e chegam aqui no polo sul. Aqui você tem as linhas de campo saindo do polo norte, chegando no polo sul. E então,
você tem essa inversão nas convenções. E aqui você tem um alinhamento. Então aqui, ó, você tem aqui o alinhamento, o polo norte do ímã está aqui alinhado com essas linhas de campo, então ele está alinhado aqui com o polo norte magnético, e ele fica alinhado com o polo sul magnético. Você tem aqui o funcionamento básico de uma bússola. Então, reveja isso aqui, assista novamente esse capítulo, porque é importante que você entenda essas questões aqui. Muito obrigado por assistir mais essa videoaula, bons estudos e nos vemos na próxima videoaula.